dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo a este vídeo. Gente, eu vim trazer um tema hoje muito importante de nós levarmos mais a sério, exatamente, que é: quem é o nosso Deus que nós amamos de todo o nosso coração? Pois isso é muito cobrado pelo nosso Pai que está no céu, nosso Deus. E eu vim provar isso para vocês através da palavra de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha, porque hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou ir falando os capítulos e os versículos e vou argumentando conforme o meu entendimento enquanto eu falo, certo? Veja só o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no versículo 17. Preste bem atenção. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E aí no versículo 18 ele continua dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nada será tirado desta lei. Nenhuma letra, nenhuma vírgula. Vocês entenderam o que Jesus nos diz aqui? Que a lei dos mandamentos que Deus revelou a Moisés não mudará enquanto a terra e o céu e todos os seres humanos e todos os filhos de Deus existirem aqui na terra. Nenhuma letra e nenhuma vírgula mudará. E o que diz nas leis que Deus revelou a Moisés? Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Deus falou e foi isso que foi dito: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, o que ele quis dizer nesse versículo? Que nós não temos que adorar outras coisas, nem fazer uma imagem, uma foto e ficar amando aquilo. Não, Deus quer de todo o coração que nós amamos apenas Ele, certo? Continuando. Não se ajoelhe diante de ídolos e nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus e não tolero outros deuses. Deus não quer que nós ficamos idolatrando outras coisas, nem pessoas, nem objetos, que nem tem pessoas que amam e são apaixonados por carros, que são apaixonados por vários famosos e se idolatram, se jogam no chão e gritam e berram. Deus não gosta disso. Deus quer que nós somente amamos e adoramos a Ele, somente a Ele. Então preste mais atenção nisso. Outra coisa, continuando: eu castigo aqueles que me odeiam, e até os seus bisnetos e trisnetos. Não é que Deus sinta ciúme, não é que Deus seja ciumento. É uma exigência de Deus que nós o adoramos, que nós tratamos eles com respeito e com adoração. E aí, Deus castiga até os seus bisnetos e trinetos. Você tem noção do que é isso, gente? É uma geração de muitos e muitos anos. Para te ver a gravidade disso, o quanto é importante nós adorarmos de todo o nosso coração a Deus. Continuando. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam
os meus mandamentos, eu os abençoo, os seus descendentes, por milhares de gerações. Imagina, olha que coisa linda, gente, quando a gente ama o nosso Deus amado que está no céu, além dele nos abençoar, ele abençoa toda a nossa descendência por milhares de anos. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Vocês têm ideia do que é isso? Continuando. Não use o meu nome sem o respeito devido, sem o respeito que merece, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Gente, essa lei, esse mandamento de Deus, sabe, todo mandamento ele não tem um mandamento por ter. Deus é orgulhoso, Deus não quer que nós ficamos falando. Não é isso, não é. Sabe o que é? A oração, ela nada mais é do que falar, do que chamar a Deus. Toda oração, quando a gente vai começar uma oração, a gente chama a Deus. Então imagine num momento qualquer do seu dia você ficar chamando Deus. Deus vai pensar que é uma oração, que você está chamando Ele por qualquer coisinha. Às vezes a gente fala o nome dele em vão por qualquer besteira, gente. E Deus não gosta disso. Por quê? Porque Deus, ele tem imagina, tem muito mais o que fazer do que ficar vindo atender por besteiras, certo? Então assim, todo mandamento tem um sentido. Não fale o nome santo de Deus em vão, pois isso só se faz em oração. O nome de Deus só é falado e buscado em oração. Sabe, às vezes a gente usa a expressão meu Deus, mas no sentido de que a gente quer trazer ele para glorificar algo junto com nós. Aí é diferente, aí já tem relação com a nossa intimidade, com a nossa relação com Deus, de trazer ele para o nosso dia a dia, o Espírito Santo, sabe? De tentar vincular ele com nós. Isso é diferente. Mas ficar falando em vão por besteira, de que não vai agregar nada de relacionamento íntimo com Deus, ele não gosta. Ele não gosta. Continuando. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias na semana, mas o 7º dia é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus empregados e nem os seus animais. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, mas no 7º descansei. Foi por isso que o Senhor, eu abençoei o sábado e separei para como um dia santo. No versículo 12, ele repete o próximo mandamento. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva por longos anos aqui na terra que eu entreguei a vocês. Então, a promessa de Deus, quando nós respeitamos nossos pais, é de que vamos ter vida longa aqui. O versículo número 13. Não mate pessoas, não mate animais, não mate toda a natureza divina, não mate plantas, não mate. Cuide daquilo, de toda a natureza que Deus fez para nós. Não mate, pois com certeza Deus nos cobrará caro por tudo que a gente mata. Não cometa adultério. Não cometa adultério, versículo 14. E a gente sabe o que é adultério, né, gente? É a gente se relacionar sexualmente com pessoas fora do matrimônio. É nós nos relacionarmos sexualmente com pessoas fora da vontade, dos princípios do mandamento de Deus. Versículo 15. Não roube. Não roube nada, nem uma caneta, nem um papel, nem um clips. Não pegue nada que não for seu, pois Deus, ele valoriza a integridade e a honestidade, e isso é um mandamento de Deus. Então não roube nada, não aceite um centavo que não for seu por direito.
nem por corrupção, nem por propina, por nada. Não roube, não seja um ladrão. Versículo 16. Não dê falso testemunho de pessoas sem saber a verdade. Jamais acuse uma pessoa sem saber o que se passa, qual é a situação. Jamais fale de uma pessoa sem ouvir. Gente, um juiz, né? Um juiz, toda autoridade que existe aqui na Terra é designada por Deus. Um juiz, ele só dá a sentença, gente. Além de ouvir claramente as duas partes, existe toda uma investigação seríssima por trás. Então não julgue, não dê falsos testemunhos sem saber de todo um acontecimento completo. Isso é o mandamento de Deus. Versículo 17. Não queira aquilo que é do outro, nem a sua casa, nem a sua esposa, nem o seu gado, nem seus empregados, nem qualquer outra coisa que seja dele. Busque pelo seu. Se você seguir esses mandamentos e outros princípios que existem na palavra de Deus, você será muito próspero. Pois a palavra diz, em Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe será acrescentado. Deus quer que nós adoremos apenas Ele que está no céu. Sabe, gente, você percebeu que de todos esses versículos que eu trouxe aqui, que eu tabulei, né, que são realmente os mandamentos do nosso Deus e que Ele exige que nós cumprimos para com que tenhamos uma vida em comunhão com Ele, né, são importantes, né, claro, todos eles são importantes, mas nós sabemos que há também consequência seríssima quando nós não cumprimos eles, quando nós começamos a descumprir eles. E veja só que interessante que Deus, no momento que ele foi falando e Moisés foi escrevendo na pedra os mandamentos, quando ele revelou para Moisés, ele enfatizou a palavra castigo. Veja bem, Deus enfatizou a palavra castigo somente no versículo em que cita: não adore outros deuses. Veja como isso é sério. Tanto é que ele diz que isso pode prejudicar além dos teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos e os teus trisnetos. Veja só como isso é importante. Você tem noção da gravidade disso? Você tem noção? E se todos nós, né, formos parar para pensar e analisar, não só aqui no Brasil, mas por toda parte, a maior idolatria que tem é o dinheiro. A maior idolatria que existe é o dinheiro. E dinheiro, segundo a palavra de Deus, para Deus é considerado um outro Deus. Veja só o que diz em Lucas capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 14. Ele é muito claro no que diz, no que Deus pensa a respeito do dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Veja bem, ele separa, né? Deus no céu e no coração, e dinheiro no bolso. Pensa comigo. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhe disse: vocês são o que se justificam diante dos homens. Porém, Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que o homem eleva diante de Deus e diante de outros homens, que não seja o Deus Altíssimo, é abolido por Deus. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Quando Deus nos exige alguma coisa que envolve o dinheiro, nós temos que mostrar para Ele que é Ele que tem importância para nós, que é Deus em que nós amamos e respeitamos. Sabe, gente, e aí a gente para pensar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia, no meio em que a gente vive, e o quanto as pessoas não levam isso a sério, e o quanto as pessoas se corrompem por dinheiro, o quanto aceitam propina por receber um dinheiro, e aí não tem noção
do quanto isso as prejudica diante desses mandamentos de Deus. Isso é muito sério, sabe? Esses dias nós estávamos conversando, eu e minha mãe, e ela não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Mas ela me disse assim: eu não quero morrer rica, eu tenho vontade de morrer pobre. E hoje, quem escuta isso e não leva realmente a palavra de Deus a sério, deve pensar: nossa, que tolice uma pessoa dizer isso nessa idade. Mas sabe que, parando para pensar, e quem realmente acredita na palavra de Deus e quem leva a sério, acaba pensando que foi muito sábia as palavras dela. Sabe, foi muito sábia as palavras dela, porque em Lucas capítulo 6, versículo 20 diz assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E diz que o reino de Deus, depois que a gente morre, é lindo demais, é cheio de ouro, é cheio de riquezas, e que lá não existe desigualdade. E saber que o reino de Deus são dos pobres mostra a justiça de Deus, o quanto Deus ele é justo, o quanto ele é justo e que não existe uma balança desigual. E por isso que a palavra também diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque fica idolatrando dinheiro. Então fica essa reflexão para hoje e pare e pense, reflita muito. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Um ótimo, maravilhoso dia. Compartilha esse vídeo com um amigo que é muito pão duro ou que leva em consideração a idolatria de outras coisas. Deixe seus comentários aqui e até o próximo vídeo.